Peixes na clavícula, caranguejos em máquinas de venda automática, montanhas pintadas à mão. Onde é que nós estamos? Bem, acredite ou não, hoje vamos fazer uma viagem ao leste asiático e conferir a culinária peculiar, tratamentos médicos, conspirações governamentais e muito mais daquilo que você só encontra na China. Todo mundo sabe que eu tenho curvas nos lugares certos e conquistei esse corpo dos sonhos sentado no sofá comendo batata frita. Mas em alguns lugares da China, uma figura mais magra é muito valorizada e as pessoas aderiram a uma tendência de beleza bizarra que exibe a sua magreza com peixes vivos. Com o nome nada criativo de Desafio do Peixe na Clavícula, a brincadeira tomou a China de assalto, sendo usada para exibir o quão proeminente é a sua clavícula. A ideia é que quanto mais magro você for, mais peixes cabem em sua clavícula, transformando isso também em uma competição de números. A moda parece ter ganhado popularidade a partir de 2018, seguindo uma tendência igualmente tóxica de 2015, em que as mulheres testaram quantas moedas conseguiam colocar na clavícula. O Desafio do Peixe se tornou ainda mais famoso, e um parque aquático em Chongqing chegou a promover um concurso de peixe na clavícula, fornecendo ingressos como prêmio. Obviamente, isso é bem prejudicial para a autoimagem de todo mundo, e eu admito que eu não ia ter a menor chance, mas acho que é ainda pior pro pobre peixe que tem que nadar na clavícula de alguém. Talvez eu esteja só com inveja, nem pescoço eu tenho. Ainda assim, essa não é a maneira mais bizarra como animais são usados na China, especialmente quando você olha para esse cardápio de iguarias chinesas locais. Vamos começar com uma bebida, servindo uma xícara fumegante de chá com folhas fertilizadas com esterco de panda. Nojento. Você pode achar que uma bebida feita com fezes de panda é barata, mas o chá de panda é na verdade um dos mais caros do mundo. Ele é cultivado por um empresário chamado An Yanxi, na cidade de Ya'an, na província de Sichuan, e ele cobra 20 mil yuans por uma caixa de 50 gramas. Isso equivale a cerca de uns 2.700 dólares, ou aproximadamente 100 dólares por xícara. O preço é tão alto porque ele afirma que o chá tem incríveis poderes restauradores e que as folhas são capazes de tratar o câncer. Bom, existem evidências científicas reais de que o chá verde pode reduzir o risco de certos tipos de câncer, e Yanxi afirma que as fezes de panda potencializam essa capacidade. E isso se deve ao fato de que 99% da dieta de um panda é composta de bambu, mas eles digerem apenas cerca de 30% das folhas que comem. Os 70% restantes são eliminados nas fezes do panda, e o bambu é incrivelmente rico em nutrientes, minerais e fibras. Yanxi chegou à conclusão de que todos esses benefícios passam do esterco para as folhas de chá, fortalecendo naturalmente as suas propriedades anticancerígenas. Agora, se você acha isso muito improvável, você não está sozinho. Em 2012, um cientista refutou a afirmação, declarando que as folhas de bambu não têm propriedades anticancerígenas, e mesmo que tivessem, não seriam transferidas para as folhas quando usadas como fertilizante. Portanto, embora o esterco ajude as folhas a crescerem e o chá verde possa ajudar a prevenir alguns tipos de câncer, não há evidências de que cocô de panda o transforme em uma cura milagrosa. Mesmo que transformasse, essa bebida de cocô tá fora do orçamento da maioria das pessoas. Então aqui vai uma iguaria bem mais acessível: caranguejos vivos de uma máquina de venda automática. Essa máquina específica foi encontrada em uma estação de metrô em Nanjing em 2010, vendendo cada caranguejo por cerca de 3 dólares. O mais curioso é que elas foram instaladas para atender pessoas com vontade de comer frutos do mar tarde da noite, depois que as lojas de caranguejo já tinham fechado. Para a maioria das pessoas, um caranguejo vivo não é assim a comida ideal para quem chega da noitada, mas isso se tornou extremamente popular na China, e máquinas como essa já chegaram a vender mais de 200 caranguejos por dia. Se você está se perguntando por que esses bichinhos são vendidos vivos, é porque a carne de caranguejo estraga incrivelmente rápido, e a última coisa que você quer é uma máquina de venda automática cheia de crustáceos podres. Mesmo assim, os caranguejos são mantidos em estado de hibernação, já que as máquinas ficam a uma temperatura fria de 5 a 10 graus. Cada caranguejo fica em um recipiente de plástico que os faz sentirem como se estivessem em uma caverna. Esse recipiente também protege as pessoas das garras do caranguejo, para que eles não belisquem as pessoas quando forem pegos, evitando que eles tenham que passar pelo doloroso processo de ter as garras amarradas. Em 2013, uma dessas máquinas de venda automática apareceu na cidade de Hangzhou, oferecendo aos clientes um caranguejo peludo vivo, 2 sachês de chá de gengibre e um pouco de vinagre de caranguejo. Definitivamente a oferta de refeição mais estranha que eu já ouvi falar, e se eu encontrasse uma dessas máquinas ia ser difícil me segurar para não comprar todos eles e soltar na praia. Pronto, amiguinhos, sejam livres. Meu Deus, que é isso?
Perdão, minhas senhoras, vocês me pegaram de surpresa. Se você é uma pessoa tão branquela quanto eu, sabe que é bem fácil se queimar sob o sol. Mas a China tem uma solução inteligente e até perturbadora para o problema. O face skinny é uma peça popular de roupa de banho, projetada para manter a cabeça completamente protegida dos raios nocivos do sol. Muita gente na China prefere a pele mais clara, e o bronzeamento é considerado fora de moda. Mas como as temperaturas locais costumam ultrapassar os 35 graus no verão, é meio difícil não se bronzear. Antes as pessoas levavam guarda-sóis pra praia, mas o face skinny se tornou uma nova forma de cobrir a pele nos meses mais quentes, evitando queimaduras constrangedoras e o risco de câncer de pele. Essas peças de vestuário foram inventadas em 2004 na cidade costeira de Qingdao e em pouco tempo se popularizaram em outros lugares da China, incluindo cidades não costeiras como Pequim. As peças também são populares porque oferecem proteção contra picadas de água-viva e insetos, e algumas usuárias optam se proteger com estilo. Combinar o seu face skinny com um maiô de corpo inteiro é algo bem comum. E embora essas mulheres possam parecer os Power Rangers, elas na verdade representam o auge da moda praia chinesa. Pra falar a verdade, acho que elas ficam bem melhores do que eu com essa sunga deprimente. Enquanto os face skinnies são a nova sensação na China, algumas das tendências de moda mais bizarras do país são bem mais antigas. A mais infame delas tem mais de 1000 anos e vai te fazer se contorcer na cadeira. O enfaixamento dos pés é uma prática arrepiante em que meninas entre 13 e 11 anos moldam seus pés para caber em sapatos incrivelmente pequenos. Os pés das meninas eram atados com muita força, o que naturalmente impedia seu crescimento, e com o tempo os ossos dos dedos quebravam e o arco do pé se elevava, deixando os dedos esmagados sob os pés. Durante vários anos, os pés eram atados repetidamente em sapatos cada vez menores, com o tamanho mais desejável sendo de aproximadamente 7,5 cm de comprimento. Um tipo popular de calçado minúsculo, chamado sapato de lótus, media entre 10 e 13 centímetros de comprimento e inacreditavelmente ainda era considerado grande, e eu achando que os meus pezinhos 37 eram delicados. Como era de se esperar, o processo era agonizante, e depois de concluído as meninas tinham que andar sob os calcanhares pro resto da vida. Mas as pessoas acreditavam que esse exercício criava pés bonitos e ensinava às meninas uma obediência rigorosa, como se ao suportar essa dor excruciante não reclamassem de coisas triviais pros maridos quando crescessem e se casassem. Nossa, que péssima ideia, hein? A tradição era tão difundida que ter pés menores aumentava muito as chances de casar, e tragicamente, por centenas de anos o enfaixamento dos pés foi uma prática comum. O mais incrível é que cerca de 40% das mulheres realmente atavam os pés por vontade própria, provavelmente por causa da pressão das famílias para se adequarem às normas sociais. A prática foi finalmente proibida em todo o país em 1912, mas as pessoas mantiveram esse ritual meticuloso vivo em segredo até o final da década de 1960. Felizmente, hoje o enfaixamento dos pés foi completamente abolido. E embora às vezes eu seja a favor de tradições antigas, essa aqui é uma que eu fico bem feliz que tenha desaparecido para sempre. A prática bárbara de atar os pés agora é completamente ilegal, mas se alguém for pego fazendo isso, existe um artifício legal muito louco na China que pode livrar você da acusação. O Jingzui é uma prática ilegal chinesa que se traduz como criminoso substituto e envolve criminosos culpados pagando um sósia para comparecer ao julgamento e cumprir a pena, caso sejam condenados à prisão. Em 2012, uma ex-advogada e empresária chamada Gu Kailai foi a julgamento por envenenar fatalmente o empresário britânico Neil Haywood. Embora algumas fontes afirmem que havia uma disputa comercial entre os dois, o verdadeiro motivo nunca foi descoberto. Mas Gu foi julgada e recebeu uma sentença de morte suspensa, que dá a chance de reduzir a sua pena para prisão perpétua se tiver um bom comportamento na prisão. Enfim, parecia que a vida de Gu como ela conhecia havia acabado, só que fotos do seu julgamento particular vazaram e o público concluiu que aquela mulher não era Gu Kailai. As pessoas notaram como ela estava diferente, já que o seu nariz, antes pontudo, agora era cheio e arredondado, e ela aparentemente ganhou muito peso da noite pro dia. Essa suspeita foi reforçada por um boato supostamente originado de alguém do governo chinês. Dizia-se que Gu pagou uma sósia chamada Zhao Tianyun para ir ao julgamento em seu lugar, e que a verdadeira Gu Kailai ainda morava em Pequim. De maneira suspeita, o governo chinês logo bloqueou buscas na internet pelo termo sósia e pelo nome Zhao Tianyun, insinuando que estavam envolvidos no esquema. Além disso, um relato sugeriu que Zhao foi escolhida a dedo por um político chinês proeminente pela esposa dele. Há teorias de que o governo chinês concedeu liberdade a Gu Kailai por causa do poder que a sua família detém, já que o seu marido, Bo Xilai, era um dos principais líderes do Partido Comunista Chinês e seu pai era um general renomado. Além disso, ela era uma das mulheres de negócios mais influentes do país. Então, se não a protegessem da prisão, ela poderia envolver outras figuras corruptas dentro do governo e da elite chinesa. Seu julgamento
julgamento contou com a presença de apenas algumas testemunhas selecionadas e jornalistas foram proibidos de comparecer. Então seria fácil para o governo fazer uma troca e usar uma sósia no lugar. Agora você pode estar se perguntando, o que a sósia vai ganhar se tiver que passar a vida na prisão ou até ir para o corredor da morte? Bom, acredita-se que a família da pessoa recebe uma enorme indenização ou que a sósia é chantageada para aceitar o acordo e a família dela pode enfrentar consequências se recusar. De qualquer forma, em 2015 foi anunciado que Kai Lai, ou Zhao Tianyun, havia conseguido escapar da pena de morte e teve a sua sentença reduzida. Então, se essa troca realmente aconteceu, Zhao agora está cumprindo prisão perpétua pelo crime de outra mulher. O crime claramente corre no sangue dessa família, porque em 2013, o já citado Bo Xilai, marido de Gu Kai Lai, também foi a julgamento e condenado por suborno e peculato. Incrivelmente, ele foi visto sorrindo ao receber a sua sentença de prisão perpétua, o que levou muita gente a acreditar que ele também não ia cumprir sua pena pessoalmente e que ia usar um sósia assim como sua esposa. Mais uma vez, não há provas concretas de que isso aconteceu, mas quando as pessoas exigiram ver fotos de Bo na sua cela para comprovar a prisão, as autoridades simplesmente se recusaram. Supostamente, Bo ainda cumpre a sua pena na prisão de Qincheng em Pequim, uma suposta prisão de luxo, onde os presos podem usar as próprias roupas e recebem refeições preparadas por um chefe em um hotel próximo. Mas não se pode falar em farsa sem mencionar esse casal, e há quem acredite que eles conseguiram fugir do país enquanto os sósias assumiram a culpa. Pelo menos o sósia do Bo tá cumprindo a pena em um lugar de luxo. Ainda assim, o serviço de dublê não é utilizado só pelos ricos e pela elite, e existem dublês profissionais que oferecem o serviço a qualquer pessoa. Gu Hongui, um dublê profissional de Taiwan, sofria de leucemia. Isso significava que ele podia trocar de lugar com um criminoso e ser acusado antes de anunciar que tinha leucemia, o que o isentava de cumprir a pena por delitos menores e o colocava em liberdade condicional por motivos de saúde. Isso permitia evitar a prisão e ao mesmo tempo livrar o verdadeiro culpado. E ele aplicou esse golpe várias vezes por mais de 10 anos. Ele cobrava entre 6 e 13 mil dólares por sessão e, segundo relatos, ganhou cerca de 77 mil dólares em 172 casos diferentes ao longo da carreira, acumulando 48 anos de prisão que ninguém cumpriu. Em 2007, Gu foi finalmente preso por violar gravemente a sua liberdade condicional e confessou imediatamente ter trabalhado como sósia na última década, mas ele mostrou como é fácil forjar uma condenação criminal na China, e se ele conseguiu se safar, membros da alta sociedade como Bo e Gu certamente também conseguiriam. Essa prática mostra até onde as pessoas chegam para evitar prisão, mas eu consigo imaginar lugares piores que a cadeia: a casa da minha sogra, loja de departamentos na Black Friday, ou a pequena cidade chinesa de Zizikiao, mais conhecida como Vila das Cobras. Não tem criatura nesse mundo que eu tema mais que cobras. E se você também tem uma ofidiofobia que rivaliza com a do Indiana Jones, é melhor ficar bem longe das 100 fazendas de cobras de Zizikiao. Oh my God! Os habitantes locais criam 3 milhões de pitons, najas e víboras para consumo de carne, e são tantas que a vila tem uma proporção assustadora de 3 mil serpentes por habitante. Toda essa deliciosa carne de cobra é transformada em sopas e vinhos, que, segundo a medicina tradicional chinesa, fortalecem o sistema imunológico. Por isso, as cobras geralmente são encontradas em caixas, potes e gaiolas. Eu não entrava em um desses buracos por dinheiro nenhum nesse mundo. Algumas espécies são incrivelmente perigosas, e uma das mais mortais e temidas em Zizikiao é a Deinaquistrodon, apelidada de cobra de 5 passos. Esse apelido vem da crença de que uma vez mordido, você só consegue dar 5 passos antes de sucumbir ao veneno. Mas felizmente esse mito popular é só isso mesmo, um mito, já que a mordida não é fatal se você recebeu o antídoto em até 6 horas. Ainda assim, a lenda persiste, e em 2019 um criador de cobras em Zhejiang foi mordido por uma no dedo, entrando em pânico e amputando-o completamente. Os médicos disseram que a ação foi totalmente desnecessária, mas não conseguiram reimplantar o dedo porque ele o deixou pra trás no local durante o pânico. Já tô me sentindo enjoado, chega de falar de cobras por hoje. Se eu quisesse fortalecer o meu sistema imunológico, definitivamente não ia ser com uma sopa de cobra. Mas felizmente a China tá repleta de outras práticas médicas menos assustadoras, embora igualmente estranhas, como por exemplo a moxa bustão. Esse é um tipo de tratamento tradicional de acupuntura que envolve a queima de bastões de uma erva chamada artemisia perto da pele. Parece meio medieval, mas
acredita-se que realmente fortalece o sangue e estimula o fluxo de Qi ou energia no corpo. Ter um bom Qi supostamente ajuda no tratamento de dores crônicas e problemas digestivos, o que eu imagino que ia ser ótimo para minha lombar. Passar dias e dias todo curvado no sofá assistindo YouTube cobrou seu preço na minha coluna e nos meus olhos. Mas felizmente a Artemisia também pode resolver isso. Um tipo de moxa-bustão envolve o uso de estranhos óculos de noz embebidos em um arbusto semelhante a uma rosa chamado néspera e líquido de crisântemo. Em seguida, tiras de Artemisia são presas às cascas e acesas, enquanto queimam, aquecem as nozes. E após uma sessão de 45 minutos, acredita-se que melhora a circulação e reduz a inflamação nos olhos e ao redor deles. Esse processo supostamente trata a síndrome do olho seco, miopia e atrofia do nervo óptico, que pode reduzir significativamente o campo de visão. Hoje em dia, esse procedimento é realizado principalmente no Hospital Guanganmen em Pequim, mas a prática já era utilizada desde a dinastia Qing, entre os séculos 17 e 20, para tratar úlceras cirúrgicas. Portanto, parece ser um tratamento médico consagrado. Mas você experimentaria esses óculos de noz tão esquisitos? Fala pra mim aí nos comentários. Aliás, a pergunta também serve para esse próximo tratamento, que é o fim da picada, quer dizer, ou o começo dela. A apiterapia é um ramo da medicina chinesa que utiliza cera de abelha, pólen e mel para diversos tratamentos. Esses produtos derivados das abelhas contêm antioxidantes como polifenóis e terpenos, que possuem propriedades anti-inflamatórias, antidiabéticas e até mesmo anticancerígenas. Portanto, eles têm sido usados para curar uma série de doenças ao longo da história antiga da China, pelo menos desde o século II a.C., ou seja, há mais de 2000 anos. Até aqui parece bem normal, né? Bom, um tipo específico de tratamento de apiterapia envolve administrar o veneno da abelha aos pacientes diretamente da picada. Por apenas $18, os médicos da clínica Cantaibi, em Pequim, vão picar você com ferroadas de abelha para aliviar sua dor, aplicando entre 4 e 100 ferroadas, dependendo do problema. Quando a abelha pica o paciente, o ferrão permanece na pele por várias horas, liberando cerca de 0,3 mg de toxina. E inacreditavelmente foi comprovado que isso traz benefícios medicinais de verdade. Não se sabe ao certo por que as picadas são eficazes, mas muitas teorias apontam para o fato de o veneno conter melitina. Esse composto é formado por 26 aminoácidos, e estudos clínicos comprovam que ele possui efeitos antivirais, antibacterianos e anticancerígenos. O veneno também contém apamina e adolapina, aminoácidos com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. A ideia de ser picado por uma abelha para aliviar uma dor crônica pode não parecer muito inteligente, mas estudos científicos comprovaram que esse veneno pode ser eficaz no tratamento de inflamações, artrite, Parkinson, doenças ósseas e articulares e câncer. Basicamente todas as doenças, menos miopia. Para isso é melhor usar o tal do óculos de noz. Alguns especialistas acreditam que mais estudos são necessários, mas um paciente que sofria de dores relacionadas ao diabetes fez uma sessão de acupuntura com picadas de abelha em 2010. Afirmou que sua dor havia desaparecido naquela tarde e suas pernas pareciam mais leves. Olha, depois de saber sobre essas propriedades curativas super poderosas, eu até que poderia experimentar. Aliás, eu bem que podia me enfiar de uma vez numa colmeia antes da minha lombar começar a doer de novo. Algumas das peculiaridades da China, como a apiterapia, existem há séculos, mas essa próxima aqui é um pouquinho mais moderna. A China é conhecida pelos seus produtos falsificados, e o exemplo mais gritante são as suas cidades cópia, que imitam tudo, desde vilarejos europeus até selvas de concreto americanas. Um exemplo é Thames Town, uma cidade réplica localizada no distrito de Songjiang, em Xangai. E talvez você consiga adivinhar de onde saiu esse nome. Sim, Thames Town é a versão chinesa da alegre e velha Inglaterra. Inspirada em Londres e nas cidades litorâneas britânicas, a cidade tem ruas de paralelepípedos, casas com estrutura de madeira e inúmeras cabines telefônicas vermelhas. Tem até estátuas do Winston Churchill e do Harry Potter espalhadas por toda a parte. A construção foi concluída em 2006 e tinha como objetivo fornecer acomodações para funcionários de universidades próximas e suas famílias. Mas apesar de ter custado $700 milhões, hoje é praticamente uma cidade fantasma. Muitas casas ficam vazias durante a maior parte do ano, tendo sido compradas logo no início como casas de veraneio para famílias ricas. Além disso, as poucas casas que ainda estão disponíveis para compra são caras demais para o cidadão comum. Mesmo que você pudesse morar lá, provavelmente não ia gostar, já que
que muitas das lojas da cidade são só fachadas falsas com adereços, para manter a estética britânica. Como resultado, a população geralmente consiste em turistas ricos, turistas chineses que não têm dinheiro para ir à Inglaterra de verdade e alguns seguranças com uniformes vagamente britânicos. Só parece que erraram no chapéu. Em outro lugar da China temos a Manhattan fictícia, mas felizmente você só precisa viajar uns 1.300 quilômetros para visitá-la, em vez dos habituais 5.600. Localizada no distrito financeiro de Youjiapo, em Tianjin, o primeiro edifício foi construído em 2010. O governo chinês esperava que a cidade rivalizasse com Pequim e Xangai como um próspero centro econômico e se tornasse a capital das finanças globais quando estivesse concluída. Eles queriam que ela capturasse o icônico horizonte de Nova York. Então foram elaborados planos para fazer um novo Rockefeller Center, um Lincoln Center e até mesmo uma escola de música Juilliard. Mas os custos totais de construção eram exorbitantes, ultrapassando 30 bilhões de dólares. Infelizmente, isso era caro demais. Então a construção foi interrompida em 2014 e a maioria dos edifícios permanece vazia. Nos anos seguintes, a mini Manhattan da China apresentou algum crescimento, com alguns moradores se mudando para lá e abrindo pequenos negócios. Mas ainda é pouco mais do que uma cidade inacabada, repleta de arranha-céus fantasmagóricos e vazios. A megalópole dos sonhos se transformou em uma megaflópole. Mas nem todas as cidades falsas da China são cidades fantasmas fracassadas. Construída com uma atenção impressionante aos detalhes, Tianducheng é um conjunto habitacional nos arredores de Hangzhou, que foi inspirado na Cidade do Amor, Paris, abrangendo quase 31 quilômetros quadrados com arquitetura, paisagismo e fontes inspiradas em Paris. Essa cidade imitação é mais famosa por abrigar uma réplica completa da Torre Eiffel. Essa cópia em escala reduzida, com 1/3 do tamanho original do famoso monumento, atrai muitos turistas, o que mantém a economia local à tona. O desenvolvimento começou em 2007, com a cidade inicialmente projetada para acomodar cerca de 10 mil pessoas, mas foi um grande sucesso, e agora abriga, segundo relatos, quase 30 mil cidadãos atraídos pelo estilo de vida europeu. O governo chinês acusou algumas das estruturas europeias de serem incompatíveis com os valores fundamentais do socialismo e debateu a possibilidade de renomear algumas ruas da cidade com nomes chineses, mas ainda assim continua sendo uma imitação chinesa. Uma disputa semelhante ocorreu em Suzhou, uma cidade no leste da China, às margens do rio Yangtze, carinhosamente conhecida como a Veneza do Oriente. É um importante centro econômico e um ponto focal para o comércio, mas curiosamente também abriga nada menos que 56 réplicas de pontes, todas baseadas em pontes icônicas de todo o mundo. Exemplos incluem uma versão ampliada com 4 torres da Tower Bridge de Londres, bem como a Harbour Bridge de Sydney e a ponte Alexandre III de Paris, entre outras cópias espalhadas por toda a cidade. Ao planejar conectar as prósperas zonas comerciais da cidade com pontes, os empreiteiros rejeitaram a arquitetura tradicional, acreditando que réplicas de pontos turísticos famosos iam dar mais visibilidade à cidade. Eles estavam certos, mas embora as pontes tenham dado a Suzhou a atenção da mídia internacional, a reação dos moradores locais foi menos positiva. Muitos acreditam que as réplicas deveriam estar mais alinhadas com a cultura chinesa, e o governo parece concordar, já que gastou 2,3 milhões de dólares em 2019 na reforma da réplica da Tower Bridge para que ela parecesse mais com a cultura chinesa. Eu deixo para vocês decidirem se valeu a pena o investimento, mas ainda assim, visitar a cidade e passar de um estilo europeu para outro assim tão rápido deve causar um choque cultural nos turistas. Sempre que eu visito outro país, tipo outro país de verdade mesmo, eu adoro experimentar novos pratos, mas nos mercados de rua da China, algumas das ofertas podem ser um choque para quem visita o país vindo do ocidente. Veja, por exemplo, esse prato chamado suoju, que é literalmente um refogado com pedras. Surpreendentemente, essa culinária não é uma nova tendência, nem um desafio de redes sociais. Na verdade, a tradição remonta a centenas de anos, quando barqueiros que navegavam pelo rio Yangtze ficavam presos na província de Hubei, sem saída para o mar e sem animais e vegetais para comer. Precisando de minerais em sua dieta, para não morrerem de fome, eles pegavam pedras do rio e as fritavam para realçar o seu sabor, que já era forte. Hoje em dia, essas pedras são frequentemente vendidas em feiras de rua com pimenta e alho, por cerca de $2,20 a porção. Agora, você deve estar se perguntando, como é que se come isso sem acabar com seus dentes? Bom, a instrução está no próprio nome, já que suoju se traduz diretamente como chupar e descartar. Chupar as pedras vai te dar aquele sabor picante de peixe frito, e depois de extrair todo o sabor é só jogar a pedra fora. Já fico mais tranquilo, se bem que quando se trata de colocar pedras na boca, todo cuidado é pouco. Aposto que esse prato já foi responsável por alguns dentes quebrados ao longo dos anos, mas agora que já tivemos essa entrada esquisita, tô pronto pro
pro prato principal. Um bom frango assado é um dos meus favoritos, mas se me servissem um na China, ele poderia ser meio diferente do que eu tô acostumado. Existe uma raça chinesa de frango chamada galinha sedosa preta, que tem penas pretas e macias e pele preta ou cinza azulada. Você pode achar que isso é uma façanha repugnante de engenharia animal, mas os chineses consomem essas aves góticas desde o século 7 ou 8 e, surpresa, dizem que elas têm propriedades curativas. Essa ave mágica é usada para tratar insônia, deficiências pulmonares e até tuberculose, devido ao seu alto teor de carnosina. Essa é uma proteína produzida naturalmente pela maioria dos animais, incluindo humanos, e reduz a inflamação e protege nossas células contra danos. Portanto, há evidências de que tomar suplementos de carnosina para aumentar a quantidade dessa proteína no corpo pode auxiliar em problemas de saúde como diabetes, anemia, cólicas menstruais e distúrbios pós-parto. Incrivelmente, estudos revelaram que a galinha sedosa contém o dobro de carnosina que as outras raças, tornando-a um suplemento natural e um superalimento. Na China, ela é usada para tratar diversas doenças, e mulheres que acabaram de dar à luz costumam consumir galinha sedosa para renovar suas energias. De forma anedótica, um renomado professor de estudos do leste asiático em Harvard, Yale e Princeton, chamado Yu Ying-sing, chegou a mencionar que comia isso quando criança para curar dores de cabeça crônicas. Se você estiver se sentindo mal, com certeza é melhor do que a canja de galinha da sua mãe. E quanto ao sabor, alguns afirmam que quase não tem diferença em relação ao frango comum. Outras pessoas dizem que é ainda melhor. Como bônus, elas têm a vantagem de serem criadas principalmente em fazendas de criação ao ar livre, já que as galinhas sedosas são aves menores e levam mais tempo para amadurecer, o que resulta em menos granjas industriais e menos produção em massa. Então, se você se deparar com um prato de frango preto servido na China, não precisa se assustar. Mas, por outro lado, se alguém lhe servir essa carne de porco em um restaurante, corra, porque definitivamente não vai curar suas dores e vai deixar sua pele brilhando. Não tô brincando, isso realmente aconteceu com uma mulher chinesa em 2011. A senhora Chen acordou certa noite com um brilho azul vindo da cozinha, e ao investigar, ela descobriu que a carne de porco que havia comprado brilhava em azul. Então olhou para baixo e percebeu que também havia um brilho fraco emanando das suas mãos. Ela não foi a única. E em 2016, um homem na cidade de Leshan passou por uma experiência parecida quando comprou 42 quilos de carne de porco em uma feira de produtores e a deixou marinando durante a noite. Quando ele voltou para dar uma olhada às 5 da manhã, notou uma luz azul emanando do balde. Mas qual era a causa desse brilho misterioso? Bom, nos dois casos, os especialistas acreditam que provavelmente se deve à contaminação por uma bactéria fosforescente chamada Pseudomonas fluorescens. Essa bactéria pode fazer com que objetos brilhem no escuro devido a um pigmento fluorescente que contém, chamado pioverdina. Essa bactéria pode ser encontrada em plantas, solo, água e outras coisas que os porcos comem nas quais se esfregam, e é assim que eles se contaminam. Ingerir a carne geralmente não representa risco à saúde, já que o cozimento destrói as bactérias, mas o melhor é descartá-la, já que a contaminação bacteriana pode indicar práticas inadequadas de limpeza e manuseio da carne na fazenda de origem. Aliás, é óbvio que se você vir uma carne brilhando, não é a melhor ideia começar a fazer sanduíches com ela. Dito isso, eu prefiro me arriscar com costeletas de porco bem douradas do que com esse próximo prato chinês, que tem o nome mais repugnante que se pode imaginar. Na vila de Dongyang, existe uma iguaria tradicional que vai te deixar verde de nojo. Ela se chama Ovos de Menino Virgem. Como assim? Como você já deve ter imaginado, essa iguaria chinesa é um tanto indelicada, e para fazer essa aberração é preciso coletar a urina de meninos, de preferência menores de 10 anos. Os ovos não são feitos no banheiro, e a urina fresca é coletada diariamente nas escolas com baldes colocados nos corredores. Alguns vendedores de ovos até ficam perambulando pelas ruas da vila com garrafas vazias, pedindo aos pais que deixem seus filhos urinarem nelas. Na hora do preparo, os cozinheiros geralmente mergulham os ovos na urina primeiro e depois os levam para ferver. Em seguida, retiram, quebram as cascas e os deixam cozinhar no caldo amarelo por um dia inteiro. Depois podem adicionar mais urina ou algumas ervas. Não sei se tem alecrim e manjericão que deixem isso aí apetitoso, mas beleza. Essa mistura horrível acaba deixando as claras amarelas e as gemas com a cor de grama suja de lama. Mas algumas pessoas em Dongyang dizem que a iguaria tem um sabor delicioso, com gosto forte e salgado. Por apenas 25 centavos de dólar por ovo, você certamente vai ter uma bela experiência, e talvez até benefícios medicinais. As pessoas acreditam que eles energizam o corpo, melhoram a circulação sanguínea e
previne a insolação. Claro, não tem comprovação científica de nada disso, mas talvez esses ovos sejam um superalimento e realmente tenham um gosto bom. Se eu tô convencido? Não, definitivamente não. A gema do ovo pode ser verde em algumas partes da China, mas não se pode dizer o mesmo de grande parte do interior do país. A China gera mais poluição do que qualquer outro país do mundo, devido à sua alta população, rápida industrialização e dependência de combustíveis fósseis como carvão. Isso resulta na poluição dos solos ao redor das cidades, podendo fazer com que a grama e a vegetação amarelem à medida que morrem. Mas o que fazer se a paisagem poluída do seu país não for mais verde? Ué, só pintar horas. Houve alguns casos de governos locais na China tentando artificialmente tornar suas áreas rurais mais férteis e ecológicas, como no condado de Fumin, onde as autoridades tornaram mais verde a área ao redor da montanha Laoshou em 2006, literalmente pintando com spray. Os trabalhadores ficaram bem confusos sobre o motivo de terem recebido a ordem de pintar a montanha. Quando jornalistas tomaram conhecimento da história e questionaram o departamento florestal do condado de Fumin, a única resposta que receberam foi: essa é uma ordem superior, não tenho nenhuma informação sobre isso. Os moradores sugeriram que o objetivo do grafite verde era melhorar o Feng Shui da montanha, um conceito que envolve a mudança do ambiente ao redor para trazer harmonia à vida e melhorar o bem-estar. Outra teoria aponta para o fato de que a montanha Laoshou foi explorada para extração de pedra por mais de 2 décadas, causando muitos danos ambientais, como fortes inundações. Isso significa que a pintura pode ser uma tentativa do governo de fazer as pessoas acharem que estão reparando os danos ecológicos causados e que a vegetação da montanha está crescendo de novo. De qualquer forma, o projeto todo custou cerca de $60 mil, que poderiam ter sido gastos no plantio de árvores de verdade. Veja que ironia. O governo do condado de Fumin nunca deu uma justificativa oficial para a pintura da montanha, mas algumas cidades também receberam esse tratamento. Em setembro de 2022, um vídeo foi publicado nas redes sociais, mostrando um trabalhador chinês em uma cidade não identificada, grampeando folhas artificiais nos galhos nus de uma árvore morta. Isso não é novidade. E em 2013, trabalhadores da cidade de Chengdu foram vistos pintando de verde a grama morta ao longo de uma estrada. À medida que as fotos se tornavam virais, o departamento de paisagismo de Chengdu afirmou que não se tratava só de tinta spray, mas sim de um fluido químico nutritivo que ajudava a manter a grama saudável e viçosa durante os meses de inverno. Mas uma investigação mais aprofundada revelou que o produto se chamava na verdade Top Green, e um vendedor da tinta afirmou que era essencialmente um corante verde, sem qualquer tipo de nutriente que estimulasse o crescimento da grama. Ele revelou ainda que normalmente vendia um produto para campos de golfe, mas que também o fornecia ao governo de Chengdu há pelo menos 5 ou 6 anos. Ele sugeriu que o governo poderia ter adicionado nutrientes ao corante por conta própria, mas isso parece bem improvável e dá a impressão de que a China simplesmente queria transformar a cidade poluída em um paraíso verdejante, sem realmente cultivar grama saudável. Dizem que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas às vezes é como na China, pode ser tudo falso. Mas a pintura em spray não é a única maneira de criar um campo falso. Em 2023, um usuário do Douyin se aproximou de um campo no condado de Wanhong e descobriu que, na verdade, ele era feito de centenas de pedras espetadas na ponta de vergalhões. Quando ele postou o vídeo, seus seguidores começaram a teorizar que as pedras e colinas pintadas de verde foram colocadas pelo governo local para dar a impressão de que a vegetação da área estava exuberante. Só que dessa vez acreditavam que o governo de Wanhong estava tentando enganar o Ministério de Terras e Recursos do Partido Comunista Chinês. Os governos locais na China recebem metas ambientais do Partido Comunista para combater a poluição e restaurar a natureza do país. Assim, os funcionários do condado de Wanhong poderiam ter colocado as pedras e a tinta para fazer a área parecer um campo de flores visto de um satélite e fingir que atingiram as metas. Isso é bem plausível, mas à medida que o vídeo viralizou, o canal do YouTube chamado China Observer publicou uma declaração oficial do Departamento de Transportes do condado de Wanhong. Eles esclareceram a situação, explicando que o campo de pedras era na verdade uma instalação de arte de 2021, chamada O Vento Sopra, as Pedras se Movem. Aparentemente, quando uma brisa passa pelo campo, as pedras ondulam como vegetação de verdade, e essa explicação foi corroborada por pessoas que supostamente visitaram a instalação. Ainda assim, não há detalhes sobre o artista disponíveis na internet, e se você fosse um governo local tentando enganar o Partido Comunista e burlar suas metas ambientais, é claro que não ia admitir. Isso significa que não dá para ter 100% de certeza se essa paisagem é uma manobra ambiental para encobrir alguma coisa ou uma obra de arte com uma mensagem importante.
Uma coisa é certa, não dá pra dizer que a China é monótona. E se você quiser mais uma experiência cultural impactante falando de outro país, que tal conferir o meu vídeo sobre coisas que só tem no Canadá? Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima.